como é que a gente reverte a disbiose? É difícil, hein? Quais são os maiores inimigos da microbiota, assim? O que pode... Da alimentação comum, assim, das pessoas? Sei lá, margarina... Arroz. O arroz, ou o pão, ou o glúten, ou... O que seriam os piores, assim? Eu costumo dizer que, assim, a primeira coisa quando a gente fala em causa de disbiose, obviamente a gente tem que pensar em dieta, né? A dieta passa pelo sistema digestivo 4, 5 vezes ao dia. É impossível a gente achar que aquilo não influencia na composição, né? De quem está vivendo lá. Dieta? Então, uma dieta ruim, né? O que a gente chama de dieta de características ocidentais. Então, é uma dieta rica demais em corante, aromatizantes, conservantes, emulsificante. A gente tem um estudo relativamente recente mostrando o emulsificante como um grande disbiótico. Que então, o emulsificante é o que faz o chocolate, por exemplo, ele ficar unido, misturado. Exato. Se você não botar o emulsificante, que é a lecitina de soja ou de girassol, aquele negócio separa, fica gordura branca em cima do chocolate, o chocolate embaixo, aí oxida tudo. Claro que a gente está falando do consumo excessivo, né? Do emulsificante. Emulsificante é um dos principais, né? E conservantes no geral. A gente está falando de consumo excessivo, Exato, né? Comer um chocolatinho de vez em quando. Não. Tudo na vida é equilíbrio, né? E eu tenho batido muito nessa tecla, eu acho que a maturidade vai deixando a gente com o pé mais no chão, né? Eu era mais radical antigamente, hoje eu falo dos 80-20, né? Você está 80% do tempo comendo bem, mas tem que ter os 20% ali, até para a saúde mental, né? Pra você não ficar neurótico demais. Mas nos 80, né? A gente deveria comer uma dieta de características mediterrâneas, né? Verduras, legumes, frutas, consumidas o mais próximo possível da onde elas são colhidas. Né, frescas. Isso aqui que é muito difícil, né? Da época, que é mais barato. Né? Quando a gente compra alguma coisa que é da época, é mais barato, né? Pode consumir proteína animal e faz parte da dieta mediterrânea a proteína animal. O grande problema é só o excesso, né? Como tudo na vida. E na própria dieta mediterrânea, a quantidade é um pouco diminuída. Então, a mesma coisa do 80-20, eu como até 80% do meu estômago cheio. Então, sem sentir, nossa, comi demais. Aí você já passou do ponto, mesmo que você esteja comendo saudável... Não é bom. Falando, então, do que pode mais, e eu acho que é importante a gente fazer esse alerta, o álcool. O álcool, né? E álcool aumentou muito a ingestão, né, de álcool na pandemia, porque as pessoas não dirigiam, né? Fazia o happy hour em casa mesmo, né? Então começou a se beber muito álcool, né? Principalmente... Em casa se bebe mais do que na rua também, porque é mais barato, inclusive. Também isso, né? A verdade não precisa voltar para casa, sem nem lembrar como é que voltou. Você não precisa voltar para casa, é mais barato, é mais confortável, porque se você ficar com sono... ou cansado de beber, você para de beber e vai dormir, por exemplo. Então, é mais fácil em casa, tudo facilita. Principalmente o vinho, né? O vinho, sobretudo. E o vinho é um fermentado... tem alguma bebida melhor que a outra, não? A gente diz assim... né? Não tenho isso como uma recomendação, né? Médica. Mas os destilados são melhores. Os destilados. Os destilados. Porque o fermentado ainda tem a possibilidade de ter uma coisa que a gente chama de histamina, que é um derivado de fermentação. E quando eu tenho um paciente disbiótico, é muito frequente que eu tenha aumento da histamina nos intestinos. Então, se eu consumo um alimento ainda que é rico demais em histamina, eu posso ter um problema com isso. Histamina é da alergia? Da alergia, da coceira. Você vai tomar um antihistamínico quando você está com alergia, né? Exato. Exato, é esse o raciocínio, né? Então, o álcool é um grande disruptor da composição de microbiota. E uma coisa que pouca gente fala... o uso de medicações. Então, né, infelizmente, muitas vezes a gente tem que tomar, mas analgésicos opioides, anticoncepcional oral, é péssimo para a composição de microbiota. Então, às vezes a gente tem que tomar? Tem que tomar, né? O uso de antibióticos com frequência, né? Anti-inflamatórios. O antibiótico, por definição, ele mata a vida, né? E a vida do intestino são ali a flora intestinal. A vida do intestino está incluída na vida. Porque mata tudo, né? É a vida do micro, né? Não só do macro, né? Sim. E então, aí não adianta tomar probiótico? Eu recomendo que nem tome. Né? A gente tem um estudo que foi relativamente recente, numa revista muito respeitada, que chama Cell, de 2018. E eles pegaram uma população, não é um N grande, mas
é porque o estudo foi muito caro. Eles pegaram 21 pessoas, dividiram em 3 grupos, colheram as fezes dessas 21 pessoas e fizeram colonoscopia com biópsia seriada nessas 21 pessoas, né? Avaliaram a composição da microbiota nas fezes e através da biópsia. Depois eles pegaram essas 21 pessoas, dividiram em 3 grupos, mas deram um antibiótico para todos. Dividiram em 3 grupos no que se refere ao que veio depois. 7 pessoas eles deram probiótico, 7 pessoas eles não fizeram nada e 7 pessoas eles fizeram um transplante fecal com as próprias fezes que eles tinham colhido antes do antibiótico. E essas pessoas, depois de um tempo, foram submetidas de novo a testes das fezes e colonoscopia com biópsia seriada. Por isso que foi um estudo que não pode ter muita gente, é um estudo muito caro e tem risco também, né? De fazer colonoscopia e tal. E aí, o que eles perceberam? Que as pessoas que tomaram probiótico foram as que voltaram, por último, à composição que elas tinham antes. Ué? Porque o probiótico, na verdade, ele competiu com a microbiota da própria pessoa que tinha diminuído. Você só pode tomar probiótico quando você estiver bem do intestino, é isso? Na verdade, o ideal é passar pelo menos 30 dias do término do antibiótico para a gente colocar um probiótico. Porque tem o tratamento de diarreia, por exemplo, que você toma o Cipro, sei lá, que é o antibiótico para infecção intestinal e tal. E aí depois você toma o Floratil como se fosse para repor. O ideal é esperar. O que eu falo normalmente para os pacientes? Esperar 30 dias. Para usar o probiótico. Mas o que eu faço nesse meio tempo? Dieta rica em pré-bióticos. Que são? Fibras. Fibras e fitoquímicos, né? Então, as fibras, por exemplo, psyllium, um suplemento de fibras, né? A gente tem suplementos que eu acho até mais interessante porque a gente tem um mix de fibras diferentes, né? Que vão ter tempos de fermentação diferentes e aí vão alimentar a microbiota saudável para ela voltar mais forte até do que ela era antes. Então, fibras e fitoquímicos. Tem um mix de fibras? Tem vários mix de fibras no mercado, ou a gente mesmo pode fazer. Por exemplo, a pectina da maçã, a goma guar, a goma cássia, o psyllium, a arabinogalactana. A gente tem muitas fibras hoje. O psyllium se presta a muitas receitas. Você pode acrescentar que ninguém nota. Eu gosto de fazer bolo. Bolo comum, bolo de buraco no meio, assim que delícia. Eu chamo. Não bolo... Bolo de buraco no meio é uma boa expressão. Porque é bolo de buraco no meio, sim, não é aquele bolo cheio de pasta americana, de leite condensado, nada disso. É um bolo. E eu tenho colocado psyllium, sobretudo nos bolos de fubá. Eu tenho gostado. Eu tenho misturado fubá com farinha de amêndoa e colocado psyllium. E não altera, não fica um gosto de psyllium, porque psyllium não tem gosto. Não. E faz um funcionamento do organismo bastante legal. Excelente. O psyllium para intestino é excelente. E ele, inclusive, não tem ação só intestinal, né? Ele tem uma ação indireta também, melhorando resistência insulínica, diminuindo estresse oxidativo. Ele tem, inclusive, uma atividade regulatória do hábito intestinal. Então, quem tem um intestino muito solto, o psyllium ajuda a segurar. Quem tem o intestino muito preso, ele ajuda a soltar. Ele se adapta. Então é muito interessante. Ele faz os dois papéis, né? O papel A e o papel B, né? Sim, olha, a redução de colesterol. E quem come muita carne, por exemplo, um churrasco, se acaba no churrasco, que é uma coisa Isso bem é uma indireta? É uma indireta. É uma indireta. Aliás, eu vou aproveitar esse gancho para falar do nosso outro patrocinador, que está aqui atrás, que é a Dinox, essa churrasqueira aqui. Esse modelo é uma churrasqueira elétrica, nesse carrinho de aço inox. Ela é um modelo de embutir, mas eu coloquei no carrinho para poder fazer. Eu faço aqui do lado dessa mesa, que aqui é a minha mesa de jantar de verdade, né? Ou então faço por lá. A minha mãe tem uma que é on top, que coloca em cima da mesa, que a gente até já gravou um podcast aqui também, fazendo churrasco com ela. Com ela. E aí aqui na descrição tem toda a informação que você precisa. E agora vai passar um VT aqui também com o desconto aqui do podcast Osnagli, cupom Osnagli com 10% de desconto.
a carne, a proteína é fácil de você fazer, né? Também é prática. Foi demonizada por muito tempo. Muito tempo. E hoje a gente já sabe que não é bem assim. De novo, né? Como essas questões são cíclicas, né? Incrível isso, hoje a gente defende até, né? Inclusive para intestinos, porque por muito tempo a carne ganhou a fama de aumentar o câncer de cólon. E hoje a gente sabe que, na verdade, não é a carne, é o processamento da carne. Então, carne processada. O presunto, o salame, a salsicha, a linguiça também? Depende. A linguiça não é processada. Depende se ela é curada. Hoje a gente tem muitas linguiças artesanais. E essa parte da carne queimadinha em volta, tal da reação de Maillard, que todo churrasqueiro falando super bem, assim, nossa, tem que ter a reação de Maillard e tal. E ao mesmo tempo os nutrólogos falam, cuidado com a reação de Maillard. Porque... Que é a glicação da proteína, né? Tudo na vida é equilíbrio, né? Depende do quanto você consumir. Né? Em quantidade. Mas a carne é um dos alimentos mais completos que existe, né? Em termos de perfil de aminoácido, de vitaminas, né? Assim, então, não dá para a gente... na verdade, a gente tem uma corrente forte aí de pessoas que não consomem carne, eu respeito. Está aumentando muito. E está aumentando muito. Tem questões filosóficas também, em volta disso também, né? A gente que gosta de animais, né? Então, tem muitas vezes essa questão, né? Mas a gente sabe que o ser humano ele é onívoro, né? A gente, na nossa evolução, a gente comeu, obviamente, muita caça, né? Principalmente em países em que os vegetais não eram tão disponíveis como a gente está aqui. A era do gelo que a humanidade atravessou, né? Não tinha um monte de... E sabe, Duda, minha filha teve num intercâmbio na Noruega. Então, ela morou lá na Noruega e a família com quem ela morava, eles saíam para caçar, até hoje. Nossa, eu queria muito viver essa experiência. É cultural. Na Noruega, boa ideia. Muito legal, muito legal. Eu fui lá para trazê-la. E aí, o que aconteceu? Eles saíam de lá, da casa, eles vão caçar, eles vão para cabanas que ficam sem energia elétrica, sem água encanada. Uma experiência. Uma experiência. Eles têm, quase todo mundo lá tem uma cabana, assim. E aí eles ficam dias lá caçando. Eles têm o cachorro, que é o cachorro para caça específico e tal. Eles ficam dias caçando e depois eles trazem a caça para casa. Isso porque é um país de primeiro mundo, né? O que ela achou, hein? Amor. Deve ter sido uma experiência muito louca para ela. Amor. Aprendeu a comer carne de alce, né? É uma carne diferente, eu sigo um monte de gente no Instagram que segue essa filosofia também. Até o Joe Rogan, que é do podcast mais popular do mundo, ele posta isso frequentemente também. E porque lá, né? Como que você iria restringir esse tipo, né, de dieta num país como a Noruega? Não tem como, né? Metade do ano quase eles não têm vegetal. E é muito caro. Então, assim, chega uma banana custar, por exemplo, convertendo aqui, né, para o real, R$15 uma banana. Nossa. Como que você vai comer 5 porções de frutas por dia, né? Impossível. Não tem como. Então, a base da dieta deles é a carne. E a carne de caça, que tem muita gordura saturada. E aí, gostou desse corte? Gostei muito, mas eu acho que vocês devem assistir a entrevista completa, que está no YouTube, Leda Nagli, esperando por você. Essa série Hoje Nagli, O Encontro de Gerações, está imperdível. Vale a pena conferir. Com certeza. Se Deus quiser.